e desencarnados aqui presentes a elevarem o pensamento a Deus e a Jesus, para que nos concedam as suas bênçãos. Vamos fechar os olhos, permanecendo em silêncio, neste momento de oração e conversa com Deus, procurando aproveitar esses instantes de reflexão tão importantes na nossa vida. Pedimos aos bons espíritos e ao nosso anjo da guarda que nos enviem boas energias, nos desviando de pensamentos de egoísmo, inveja, orgulho, ciúme, para que nos tornemos pessoas melhores. Tenhamos muita fé, força e determinação para enfrentarmos as dificuldades da vida e que sempre possamos ajudar, amparar e acolher aqueles que mais necessitam. Pedimos aos enfermos que se encontram em casa ou em leitos de hospitais para que Deus os conforte nesse momento de dor. Com a permissão de Feliciano Prats e Francisco de Jesus Bernetti, estão abertos os trabalhos dessa noite. Agora a gente vai ouvir a leitura do Livro dos Espíritos e em seguida a explanação do Evangelho. Pergunta 361 do Livro dos Espíritos. Qual a origem das boas e das más qualidades morais do homem? As qualidades morais do homem são as do espírito encarnado nele. Quanto mais puro for esse espírito, mais o homem será propenso a fazer o bem. Pergunta 361A. Então podemos dizer que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, e que a de um homem com vícios é a encarnação de um espírito mau? Sim, porém é mais correto dizer que o homem com vícios é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário, seríamos levados a acreditar na existência de espíritos sempre maus, aos quais todos chamam de demônios. Pergunta 362. Qual é o caráter dos indivíduos nos quais encarnam espíritos desajuizados e levianos? São criaturas imprudentes, irresponsáveis, maliciosas e por vezes maldosas. Boa noite. O Evangelho para a nossa reflexão da noite de hoje, na realidade, nem tem um nome certo. Porque eu considero a seguinte questão: como escolher o melhor caminho para nós nos tornarmos pessoas melhores? Eu vou iniciar então fazendo um questionamento. Vocês acham que uma pessoa pode mudar a maneira de ser ou não? Nasceu assim, vai crescer assim e vai morrer assim. Ou então, dizem aquilo que a pessoa vai ser para o resto da vida. Isso já determina quem pensa assim numa condição de estagnidade. A pessoa nasceu de um modo e vai continuar assim até os seus últimos dias. E o que acontece com as experiências que nós vivemos? As dificuldades, os desafios constantes na nossa vida. Será que eles não servem para nada? Só para trazer sofrimentos apenas? A capacidade de amadurecer as ideias, a crescer com os erros, a tomar decisões melhores, a decidir se modificar. Onde fica essa capacidade? Apenas naquilo que se vive, sem melhorar
nenhum ponto, sem progredir, sem ir para frente? O que diz o Livro dos Espíritos a respeito da finalidade da nossa reencarnação ou da encarnação? Diz que nós estamos aqui para nos tornarmos uma pessoa melhor, para nos modificar, para transformar a nossa vida numa vida digna, numa vida mais consciente, mais madura, mais reflexiva, com a possibilidade de sabermos quem somos e por que estamos aqui. E é exatamente isso. A cada dia uma nova lição. E que essa lição seja aprendida, absorvida. Quando passarmos por uma dificuldade maior, vamos ver que lição nós podemos tirar dela para que na próxima vez nos chegue esta dificuldade com o nosso coração, a nossa disposição, que nós estejamos mais preparados para passar por ela. Então a vida é uma constante mudança para aqueles que querem mudar. É um constante aperfeiçoamento para aqueles que sabem discernir e encontrar o erro e encontrar a maneira certa de encarar a vida. Tem uma passagem muito interessante que é do budismo. Siddhartha Gautama, o Buda, estava conversando com o seu primo, Ananda. E Ananda perguntou para ele: você tem tanta sabedoria, por que não dá para as pessoas toda essa sabedoria? Por que não distribui? Por que não fala para elas? E Buda pediu então que Ananda fosse até um pequeno povoado e perguntasse a cada pessoa o que elas mais queriam, o que elas mais desejavam. Quando ele volta, depois de anotar as respostas, chega para Buda e já vai dizendo: olha, metade delas queriam mais riqueza, outros queriam mais saúde e outras queriam sucesso para os seus filhos. E Buda pergunta: e quantas disseram que queriam a sabedoria? Nenhuma. Então, como é que eu posso dar uma coisa que as pessoas não querem receber? Se elas entendessem a importância da sabedoria em suas vidas, provavelmente já teriam conquistado. Mas não querem isso. Aliás, elas nem acreditam nisto. Imaginemos uma coisa. Vamos pensar juntos. Qualquer iniciativa que nos faz crescer como pessoa humana, subir um patamar mais alto, querer se envolver em algo superior, sempre a gente acaba, sempre não digo, mas acabamos boicotando. Por quê? Porque nos falta coragem e disposição. Exemplo, fazer um regime, uma coisa simplíssima. Quantas vezes nós postergamos? Mas se é para ir numa festa, na mesma hora nós estamos prontos. Então, qualquer coisa que vai fazer bem à nossa saúde, física, mental, espiritual, emocional, a gente acha complicado e acha difícil tomar decisões. Quando a gente quer ter mais disciplina, aprender a mudar com a vida, realizar um empreendimento mais útil, temos resistência. A resistência que não quer nos deixar crescer como ser humano, ter uma expansão de consciência. Isso a gente vai deixando para depois.
E se Ananda nos perguntasse agora, nos dias de hoje, o que nos daria mais prazer, o que nós gostaríamos de ter, o que nos daria mais alegria? Por certo, ainda teria muita gente respondendo que as coisas materiais são mais necessárias para a nossa vida. Mas poucos responderiam que a sabedoria para caminhar com mais leveza e acerto a vida. Poucos entenderiam a importância dessa escolha. Hoje nós vivemos, sempre a gente está falando sobre isso, a famosa transição, que é a passagem do velho para o novo. Estamos passando com a transição por altas temperaturas. E são altos e baixos, são coisas dificílimas, são notícias horríveis, são coisas que nos inquietam, coisas que nos assustam, medo que chega, desesperança. Não há nenhuma família que não esteja vivendo um drama. Não há nenhuma cidade que não esteja vivendo uma prova. E não há nenhum povo deste mundo que não esteja aflito. E é aí que entra a pergunta do Buda. E a sabedoria? Ninguém pediu? A doutrina espírita nos dá a informação, nos dá o conhecimento para nós aplicarmos com sabedoria na vida e fazermos as nossas escolhas com mais consciência e mais responsabilidade. Sabedoria é algo que se desenvolve ao longo do tempo. Não é uma coisa que se aprende rapidamente. É a experiência que nos dá essa sabedoria. São as escolhas erradas que nós já fizemos e aprendemos com elas, que nos fazem ser mais sábios. Não é saber mais, é viver melhor. Precisamos de paz dentro de nós, nos acolhermos, pois só assim teremos paz nas relações. O desafio de Deus não é regenerar a terra. O desafio de Deus é nos regenerar. Não estamos conseguindo conectar com a nossa essência divina. Não estamos conseguindo fazer essa conexão com Deus. Por quê? Porque há muito barulho, há muita informação ao nosso redor. E a paz é construída no silêncio. A capacidade de tolerância está muito baixa. Vocês já devem também se perguntar por que há tanta incompreensão no mundo, tanta ignorância, dizemos assim, para encontrar as melhores escolhas, a harmonia entre os povos, entre as criaturas, porque somos intolerantes ainda, muito intolerantes. A compreensão em relação aos outros está cada vez menor. Tem muita falta de respeito, muita intolerância. As opiniões diferentes, divergentes da nossa, não são aceitas. A intolerância gera inquietação. E por que a inquietação? Porque ficamos nos perguntando por que os outros não pensam como eu penso, não acreditam no que eu acredito, e acabamos fazendo uma separação. Quem pensa como eu, no que eu acredito, é meu amigo, está comigo, está do meu lado. Mas quem pensa diferente está fora do meu campo de visão. Ele é meu inimigo, ou então ele para mim não existe. E isto aí é muito complicado. Isso que faz com que nós tenhamos essas separações, muita dificuldade de relacionamento,
porque nós não nos entendemos, não temos tolerância. A diferença, quem pensa diferente, as pessoas que são diferentes de nós, não significa que a diferença seja ruim. Vale destacar que todos nós somos diferentes uns dos outros. A obra divina é uma riqueza da diversidade. E há uma lei nesta obra que se chama diversidade. Coisas diferentes. Não só um tipo de planta, não só um tipo de pessoa, não só um tipo de pássaro, não só um tipo de cor. Tudo tem em abundância. E não quer dizer que seja ruim. A riqueza dos nossos relacionamentos está no encontro com o diferente. Nenhum filho é igual ao outro, mesmo os gêmeos. Graças à genética, poderá haver semelhanças, porém diversidade de caráter, de perfil psicológico, de preferências de aptidões, de habilidades. É como o rosto de cada um e a impressão digital. Cada um é absolutamente próprio. No livro Obras Póstumas de Kardec, diz o seguinte: não busqueis nos céus os sinais da transição. Não é lá que deveis buscar. Procurai entre vós. É na maneira que se relacionam entre vós. É assim que serão identificados os sinais do processo de transição. E fazendo essa reflexão, se olharmos lá no fundinho de nós mesmos, nosso íntimo, nós vamos verificar que existem raízes de intolerância, mesmo que nós não queiramos reconhecer, mas existe. Em algum momento, com alguém, nós somos intolerantes. Nós não aceitamos certas coisas. Nós temos a nossa conclusão pessoal, nós temos a nossa maneira de pensar e não aceitamos a maneira do outro. Isso não quer dizer que ele não possa tê-la. Eu não sou obrigado a pensar igual, mas eu sou obrigado, digamos assim, eu tenho um dever de respeitar as opiniões diferentes das minhas. Nós temos um orgulho, nós temos egoísmo, preconceitos ainda, embora dissimulados. É sabedoria começarmos a mudança em nós, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos. Não resistir à mudança para crescermos como seres humanos. Todas essas barreiras são impostas pelo nosso ego. Primeiro, eu. Por último, nós. Reconhecendo estas raízes, já começamos a identificar os nossos bloqueios. Intolerância gera fanatismo, separação, desunião. É hora de limpar o nosso porão dos preconceitos. Só assim teremos leveza e fraternidade. Temos uma falta de aceitação ou respeito por crenças, comportamentos, características de outras pessoas ou grupos. A intolerância às opções sexuais, intolerância religiosa, intolerância social, até mesmo intolerância alimentar, intolerância racial, política, intolerância com as escolhas feitas pelos membros da nossa própria família. Às vezes nós não respeitamos, não queremos aceitar as opiniões, as ideias e as escolhas dos membros da nossa família, tornando o nosso lar um campo de batalha. O fanatismo é um apego emocional aos nossos próprios pontos de vista. Gera incapacidade de se relacionar. Gera guerras, violências, prepotência, cria círculos que não se comunicam. Estamos cansados já de tudo isso. Queremos tolerância. E o tolerante se ama, se respeita e respeita os demais. O que dá graça à vida
é o sim, é o não. O que traz para a gente sabor é ter o igual, ter o diferente, é ter o eu, mas ter o outro. E Emmanuel já diz: examina a tua própria aflição. As aflições devem ser educadas, mas não consoladas. Roseli Saião é uma psicóloga, é uma consultora educacional, e eu achei muito lindo, recebi um texto de uma amiga, que eu achei muito lindo e bem propício para o tema que nós estamos comentando. Ninguém nasce racista e preconceituoso. O racismo é aprendido, primeiro no convívio com a família e nos círculos mais próximos, e depois com a sociedade. As famílias e as escolas têm papel fundamental no combate ao bullying, especialmente ao bullying racial. Se a família ri de piada racista, se repete estereótipos mesmo sem perceber, está ensinando preconceito aos seus filhos, com gestos, silêncios, comentários, exemplos. O que queremos dos filhos? Boas notas, boas escolas, cursos, aprovações, diplomas. Mas o que estamos ensinando aos filhos para além de conteúdo? Para comportamentos. Aprender inglês, dominar um software, passar no vestibular, são importantes, é claro, mas hoje isto não basta. O mercado de trabalho e a vida em sociedade já reconhecem o valor das soft skills. Eu nem sei pronunciar direito, mas significa o seguinte: além dos conteúdos, além da capacidade de trabalho, o mercado de trabalho já está também olhando muito para a ética, para a empatia, para o respeito à diversidade e conviver com o diferente. É preciso saber respeitar. Famílias educam quando dedicam tempo, escuta e coragem para formar filhos mais humanos. Todos somos irmãos. Todos somos irmãos. E é preciso que a gente conviva em sociedade com todo esse respeito que as pessoas e nós também merecemos. Somos espíritos criados por Deus, habitando o universo, cada um com um grau de evolução e projetos espirituais únicos. E na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, qual é o pior de todos os vícios? A resposta: o egoísmo, porque ele neutraliza todas as outras qualidades. Ele é uma das causas que geram o orgulho, a ambição desmedida, a inveja, o ódio, o ciúme, que magoam o homem a cada instante e que provocam perturbação em todas as relações sociais. Ele provoca desavenças, destrói a confiança e que faz de um amigo um inimigo. O Espiritismo nos faz raciocinar, e é sabedoria sermos mais pacíficos e amorosos, olhando um para o outro com mais fraternidade. E no Evangelho também nos diz que o egoísmo é o alvo para o qual todos os cristãos devem dirigir suas armas, sua coragem e suas forças para combater. Ele é o causador de todas as misérias terrenas. Portanto, pensemos com carinho nisso aqui. Está na hora de nós, quem tem filhos pequenos, desde cedo, ensinar o respeito a todas as pessoas, independente de como elas são, quais os seus gostos, e
sermos mais tolerantes. Que Jesus nos abençoe. Passaremos para o segundo momento dos trabalhos, que são os passes, as preces e as irradiações. A preparação para o passe é muito importante. Devemos permanecer em silêncio, mantendo os olhos fechados, elevando o pensamento a Deus, procurando esquecer das dificuldades do nosso dia a dia, para recebermos as energias positivas de acordo com o merecimento de cada um. Oração de amparo. Senhor Jesus, agradeço-te o amparo de todos os dias. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, nos dirigimos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim, em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, seja nossa luz. Nas horas de incerteza, seja nosso apoio e segurança. Mestre Divino, guia-nos o passo no caminho reto. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos a coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e sempre. Que assim seja. Senhor do Universo, Altíssimo Pai, neste mundo tão envolvido em sombras, peço que me ajudes a despertar a luz que jaz adormecida no íntimo do meu ser. Que ela brilhe na minha mente e no meu coração, se irradie pela minha boca, iluminando o ambiente quando eu falar. Que ela brilhe nas minhas mãos, para que eu possa pôr luz em cada coisa que tocar. Que a tua luz, Altíssimo Pai, clareie os caminhos de todos nós, seres humanos, para que possamos nos harmonizar com as tuas leis, com a natureza, com a vida. Porque com as mentes harmonizadas, podemos pensar melhor, com serenidade e equilíbrio. E com o amor vibrando em nós, saberemos conduzir melhor as nossas vidas, nossa fala, as nossas ações. Por tudo isso e por tudo mais te agradeço, Altíssimo Pai.
Àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, ó Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Vamos encerrar os trabalhos agradecendo a Deus
e a corrente espiritual da casa, que nos auxiliaram e elevaram nosso padrão vibratório. Mantenha tua mente positiva, carrega contigo o que vale a pena, perdão, amor, gratidão, pois o teu bem-estar depende daquilo que tu conservarás na tua alma. Estão encerrados os trabalhos dessa noite.